Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aí à primeira aula de conceitos essenciais de biologia. E o que são os conceitos essenciais? São aqueles que você vai utilizar por diversas maneiras ao longo dos cursos que você faz. Seja um ensino médio, um extensivo, um semi-extensivo, aqueles conceitos que o professor vai trabalhar como se você já soubesse. Então, se você tem esses conceitos, tenha certeza, o navegar das aulas vai ser muito mais fácil. E começando aqui, todos os seres vivos precisam obter energia. E essa energia dos seres vivos, ela vai ser na forma de uma molécula que, veja só, é denominada ATP. O ATP, gente, ele é basicamente uma gasolina celular. Ele é a moeda energética da célula. Por quê, gente? Porque as reações químicas que envolvem energia vão envolver esta energia, esse ATP. Então, os seres vivos precisam produzir, precisam ter essa gasolina celular à disposição. Mas como que os seres vivos conseguem essa gasolina celular? Os seres vivos, eles vão precisar de uma molécula complexa, uma molécula aí que a gente considera um alimento, e vão transformar esse alimento nessa moleculinha chamada ATP. Então, a partir de uma molécula de alta complexidade, a gente vai realizar essa transformação. Agora, como que os seres vivos conseguem esse alimento, conseguem essas moléculas complexas para fazer a transformação em ATP? Existem os seres vivos que são chamados autótrofos. Os autótrofos, eles são aqueles que sintetizam o próprio alimento, que sintetizam as próprias moléculas complexas e por isso eles são denominados seres vivos produtores. Como, por exemplo, os fotossintetizantes, eles são assim. Mas vem cá, ó. Na verdade, os fotossintetizantes não são os únicos autótrofos. Tem também os que fazem quimiossíntese, embora esses sejam menos famosos, a biodiversidade é menor e para vestibular eles aparecem bem pouco. Então, para nós aqui, os mais importantes vão ser sempre os fotossintetizantes. Por exemplo, eu vou mostrar aqui do outro lado para você. Quando a gente está falando de uma floresta, por exemplo, quando a gente está falando aí de uma floresta tropical, olha a imensa diversidade de seres vivos fotossintetizantes que a gente tem. Veja o tanto de seres vivos produtores que nós temos aqui. Mas, na verdade, não é porque eles são visíveis que eles são os únicos, porque os fotossintetizantes não são apenas as plantas, eles vão ser também as algas. Existem muitas algas nos ambientes aquáticos, no mar, cobrindo a superfície marinha, mesmo que sejam microscópicas, e que também estão ali produzindo o próprio alimento. Agora vamos lá. Os fotossintetizantes, então, eles são seres vivos autótrofos, produzem o próprio alimento. Só que existem aqueles seres vivos que vão precisar consumir esse alimento, consumir esta molécula complexa. E estes que vão precisar consumir essas moléculas complexas são os consumidores, eles são heterótrofos. Esses seres vivos, denominados heterótrofos, então eles vão precisar obter o alimento, uma molécula complexa, ao consumir de um outro ser vivo essa molécula de maior complexidade. Eles não têm a capacidade de produção. Como, por exemplo, a gente está vendo aí, ó, o boizinho aí, ó, o gado, ó, ele é um consumidor porque ele não consegue sintetizar as próprias moléculas complexas, ao contrário dos autótrofos, então, que são produtores. Mas existem diferentes níveis de consumidores, porque um consumidor, ele vai ser um heterótrofo, mas existem os consumidores que, por exemplo, são herbívoros. O consumidor herbívoro, como você está vendo, é aquele que vai se alimentar diretamente do produtor, como, por exemplo, o próprio boizinho que você está vendo aí. Só que existem os consumidores que vão se alimentar de outros consumidores, e aí eles vão ser classificados como consumidores carnívoros. Como, por exemplo, se você estivesse se comportando ao comer ali a picanha, ao comer a carne de vaca, ou um pássaro comendo um peixe, como você está vendo na tela.
Só que quando eu falo assim, você comendo a picanha, a gente estaria isolando o fato de você ser carnívoro, porque na verdade, nós seres humanos não somos apenas carnívoros, porque nós temos a capacidade de comer tanto na linha da herbivoria, né? Nós podemos ser herbívoros e podemos ser carnívoros ao mesmo tempo. E aí a gente está falando dos denominados consumidores onívoros. Então veja, os onívoros, eles se alimentam de ambos. Não é tão fácil para a gente se colocar nessa linha, porque a gente foge um pouco do padrão da natureza, né? Veja só, ao invés da gente ir lá e comer diretamente um ser vivo, a gente vai lá e coloca e monta um delicioso prato de comida. Que fominha que deu agora, hein? Nossa, que prato maravilhoso! Tão colorido, dá a impressão de ser muito saudável, né? E realmente é. Quando você tem um prato assim cheio de cores, não vale M&M's, hein? Quando você tem um prato cheio de cores assim, esse prato geralmente é muito saudável. E aqui você percebe, uma grande diversidade de vegetais. Esses vegetais são ali parte dos produtores, então nós estamos sendo herbívoros, mas você também está percebendo aí um filé. E nessa linha, comemos um filé, comemos um músculo de um animal, estamos sendo carnívoros. Portanto, o ser humano, ele é onívoro. Existem então os herbívoros, os carnívoros e os que se comportam das duas maneiras ao mesmo tempo. Quando a gente entra nesse assunto, é muito fácil fazer a emenda com algo chamado cadeia alimentar. Porque você já começou a perceber que tem quem produz e a galera que vai comendo os demais. E em uma cadeia alimentar, então, a gente denomina o produtor, aquele que está sintetizando o próprio alimento, e o consumidor, que é quem vai consumir, por exemplo, o produtor. Muito importante, gente, a gente destacar aí que a seta em uma cadeia alimentar, olha aqui, ela vai sempre estar apontando para o indivíduo que está comendo. Então a seta vai de quem é comido para quem está comendo. E nesse caso, né, o boi, ele é um consumidor numa cadeia alimentar que pode ter vários consumidores. Portanto, como ele é o primeiro consumidor, porque ele está consumindo o produtor, eu vou falar, que ele é um consumidor primário. O consumidor primário é aquele primeiro que vai se alimentar do produtor. Porque a gente pode ter outros consumidores. Então eu posso ter um produtor, aí eu vou ter ali um consumidor que é o consumidor primário. Se alguém se alimenta do consumidor primário, como por exemplo você ao comer uma picanha lá, você está sendo um consumidor secundário. Então a gente tem essa linha em cadeia. O produtor, aquele que o consome, consumidor primário, o que consome este consumidor vai ser o consumidor secundário e assim sucessivamente. Então, gente, vem aqui, numa cadeia alimentar, a gente pode ter vários consumidores, primário, secundário, terciário e assim sucessivamente. Quando nós estamos tocando nesse assunto, é muito interessante perceber que nós vamos ter níveis de alimentos em vários momentos da cadeia alimentar. Esses níveis nos quais nós encontramos alimentos, eles são chamados níveis tróficos. O produtor, ele consiste o primeiro nível que a gente encontra alimento. Portanto, ele é do primeiro nível trófico. O consumidor primário, ele é o segundo nível no qual a gente encontra alimento. Portanto, ele vai ser do segundo nível trófico. E o consumidor secundário, ele vai ser o terceiro nível no qual nós encontramos alimento em uma cadeia alimentar. Por isso, a gente vai ter ali o terceiro nível trófico. Percebeu isso aí? Galera, muito importante porque isso é fácil confundir. O produtor, ele já é o primeiro nível trófico. Então, o consumidor primário vai ser o segundo nível trófico, o consumidor secundário, o terceiro nível trófico e assim sucessivamente. Sempre um numerinho depois, como você está percebendo. Sacou? Então, para a gente exemplificar, vamos montar aqui uma cadeiazinha alimentar. Eu tenho milho. O milho vai ser consumido, olha só, pelo ratinho, a seta sempre aponta para quem come, hein? E o ratinho vai ser consumido por uma serpente. Quem que é produtor, quem que é consumidor primário, quem que é secundário? Quais são os níveis tróficos que nós temos aí?
O produtor, ó, ele vai ser o milho, está fazendo fotossíntese ali, o pé de milho, produzindo as moléculas complexas. O ratinho, ele vai ser o primeiro consumidor dessa cadeia alimentar, então ele é o consumidor primário, e a serpente vai ser o consumidor secundário. Eu estou colocando aí no gênero masculino, embora seja a serpente, porque nós estamos classificando o nível do consumidor de uma forma geral. Agora vamos colocar em níveis tróficos isso aqui, é aí que você tem que tomar cuidado, hein? Ó, o milho, produtor, primeiro nível trófico. O ratinho, consumidor primário, segundo nível trófico. E a serpente aí, no caso, se comporta como um consumidor secundário. Nós temos aí o terceiro nível trófico nessa cadeia alimentar. Acho que você sacou isso aí. Então vamos prosseguir aqui, ó. A partir do momento que a gente tem esse alimento, seja lá se a gente produziu, se a gente é consumidor primário, secundário, o mais importante é que a gente obteve essa molécula complexa. O que eu preciso fazer a partir daí? Eu preciso transformar essa molécula lá na minha gasolina celular. Eu preciso transformar essa molécula lá no meu famoso ATP. Como que essa transformação ela ocorre? De forma geral, existem 3 processos para que ocorra essa produção de ATP, essa transformação. A gente pode ter a fermentação, a respiração aeróbia, que também pode ser chamada de respiração aeróbica, e a gente tem a respiração anaeróbia, que também pode ser chamada de respiração anaeróbica. Não fica preocupado não, se você encontrar aeróbia, aeróbica, isso não vai dificultar, obviamente, a sua interpretação. Vamos falar um pouquinho dos 2 primeiros processos, porque a respiração anaeróbia ela é um pouco menos importante para os vestibulares. Agora, os 2 primeiros processos aí despencam nas provas. Quando a gente fala, por exemplo, aí, ó, da fermentação, o que é a fermentação? É um processo que não envolve a utilização do gás oxigênio. Por isso, é um processo anaeróbio ou anaeróbico. A fermentação, na verdade, consiste numa reação química parcial, uma reação química incompleta na ausência desse gás chamado oxigênio e que, por ser uma reação química parcial, uma reação química incompleta, ela tem um rendimento energético muito baixo. Esse rendimento vai ser de 2 moleculinhas de ATP, de 2 moleculinhas da gasolina celular, a partir de uma molécula de alimento. Esse alimento, na verdade, é a glicose, tá? Mas você não precisa ficar preocupado com isso agora, não. De qualquer forma, o rendimento do processo de fermentação é um rendimento que a gente considera baixo. Quem que faz esse processo chamado fermentação? Esse processo ele é feito por fungos, esse processo ele é feito por bactérias, esse processo é feito por protozoários e é feito também por células musculares. A fermentação, gente, é um dos processos mais importantes para os vestibulares. Por quê? Porque a fermentação, vem aqui comigo, ó. Fermentação é um processo que, quando realizado por esses micro-organismos aí, por exemplo, fungos e bactérias, ela pode ter produtos finais que são interessantes economicamente para o ser humano. Por exemplo, existe um fungo chamado levedura que faz a fermentação alcoólica. Esse fungo vai fazer a fermentação para produzir a gasolininha celular, para produzir ATP para ele. A levedura faz isso para ela. No entanto, nesse processo, o produto final é o álcool. O álcool é tóxico para a levedura e ela tem que jogar fora. O ser humano vai lá e se aproveita disso. Existe a fermentação lática, que culmina na produção de ácido lático, e o ácido lático vai ser utilizado na produção dos derivados do leite, como queijos, iogurtes, coalhadas. E essa fermentação não cai apenas por causa disso, porque o detalhe está ali. As células musculares humanas podem fazer esse processo em determinadas condições. Olha aqui, ó. Nesse momento você está vendo um corpo humano ali, claro que sem a pele, né? Mas para destacar os musculinhos aí para você. E você está vendo pela posição desse atleta, desse corredor, que ele está num exercício intenso, um exercício de disparada. Ele não tá ali, ó, aparecendo você caminhando no shopping. Ele tá percebendo, voa, véi, vai lá, mano, corre pra caramba. É o Usain Bolt disputando ali os 100 metros rasos, tá percebendo?
Cara, esse tipo de exercício, quando ele é desse jeito, é um exercício muito intenso num intervalo de tempo muito reduzido. Não dá tempo da gente oxigenar a nossa musculatura da maneira adequada. Na ausência de oxigênio, a nossa célula muscular vai fazer a fermentação. É um processo de rendimento baixo? É. Rende só 2 ATPs? Sim, mas pelo menos é uma opção na ausência do oxigênio. Só que são pouquíssimas as células que conseguem fazer isso. A célula muscular é um exemplo. A imensíssima maioria das células dos animais não consegue ter essa opção de fazer a fermentação como um metabolismo facultativo, no caso, quando não há o oxigênio. O que as nossas células preferem? As nossas células elas vão preferir usar o gás oxigênio para fazer uma reação química muito mais interessante chamada respiração aeróbica, que é um processo aeróbico. Você pode encontrar o termo respiração aeróbia, processo aeróbio, como eu já te falei. Mas o que essa reação é? É uma reação química completa com o gás oxigênio e que tem alto rendimento energético. Olha lá, 38 até ATPs. Meu, é ATP pra caramba. São até 38 ATPs por molécula de glicose. Então, numa condição ideal, 19 vezes mais rentável que o processo de fermentação. E quem é que faz essa reação química, respiração aeróbica? Essa reação ela é feita por algumas bactérias que são classificadas como bactérias aeróbicas, mas sobretudo por todos os seres vivos dotados de mitocôndrias. A mitocôndria, gente, é uma organela, é como se fosse um dos funcionários da célula. E a mitocôndria, ela vai produzir ATP. Ela vai ser a central energética da célula, porque ela vai pegar a molécula complexa, a glicose, por exemplo, e vai transformando na gasolina celular. Aliás, já vou te falar uma coisa que você não pode esquecer, hein? Mitocôndria despenca no vestibular. Essa organela, juntamente com uma outra chamada cloroplasto, que é a organela da fotossíntese, podemos dizer que essas duas são medalha de ouro em empate técnico nos vestibulares, seguidas aí pelo complexo de Golgi em terceiro lugar. Então, você vai ter que saber muitas coisas sobre mitocôndria, mas beleza, calma. Estamos aqui nas aulas essenciais, introduzindo os conceitos, porque muito mais sobre mitocôndria você encontra à disposição em vários lugares aí dentro da plataforma do Coruja Sabe. Exercícios resolvidos, videoaulas resumo, tem muita mitocôndria para você. Mas nesse momento a gente tem que saber o quê? Que ela faz a respiração aeróbica ou respiração celular, que vai ter um rendimento muito maior do que a fermentação. Agora, as células que têm mitocôndria, elas são células classificadas como células eucarióticas ou eucariontes. São células de altíssima complexidade. Por que são células de altíssima complexidade? Vamos dar uma olhadinha aqui numa célula eucariótica para você perceber como ela é super compartimentada. Você está percebendo lá no meio dela, ó, um núcleo. Ali nesse núcleo nós temos o quê? Um material genético. O material genético, então, ele está cercado por uma membrana que o está protegendo. E a gente vai percebendo aqui, ó, diversas estruturas membranosas. São diversas organelas. É uma célula de altíssima complexidade essa. Nem toda célula é assim. Você vai ver comigo, vem cá, que existem duas organizações celulares básicas. Existe a organização celular que a gente chama de procariótica, ou células procariontes, e existe a organização eucariótica, ou células eucariontes. A organização procarionte ou procariótica é a que você vai encontrar nas bactérias, nas cianobactérias e numas bactérias menos famosinhas denominadas árqueas. Que atenção para o que eu vou te falar, que pode ser uma pegadinha muito grande, então cola aqui comigo, ó. O termo arques significa algo antigo. Essas árqueas, elas foram nomeadas árqueas porque a ciência acreditava que pelas características delas, de sobreviver em condições mais extremas, que possivelmente elas eram as primeiras bactérias de todas. Só que os estudos modernos de material genético mostram para nós que as árqueas
elas são as bactérias mais modernas, elas são as mais recentes. Tome muito cuidado com isso, porque o nome delas ainda é Archaea. O nome de cada uma delas, né? Archaea. Cada bactéria dessa é chamada de Archaea. E as Archaeas, elas são bactérias que, se você for pensar pelo nome, você vai falar, pô, elas são antigas. Só que, na verdade, elas são bactérias modernas. Então, tome muito cuidado com isso aí se aparecer em um vestibular. Então, a organização procarionte ou procariótica é a organização das Archaeas, é a organização das bactérias, das cianobactérias. E a organização eucariótica é a dos demais seres vivos, protozoários, fungos, algas, animais, plantas. E vamos comparar um pouquinho essas duas organizações? Para a gente comparar um pouquinho essas duas organizações, é muito fundamental que a gente tenha a ideia do que é o nosso DNA. É uma ideia muito simples que a gente vai ter agora, porque em outras aulas, em outras oportunidades, falaremos mais dessas questões envolvendo o material genético. Mas quem que é o DNA? O DNA, gente, ele é como se fosse para nós um engenheiro celular. É um engenheiro da célula. Por que o DNA é um engenheiro celular? Porque é ele que projeta as obras celulares. As células, elas têm que fazer as suas obras. Essas obras são denominadas proteínas. E o DNA é quem arquiteta essas proteínas. Não é ele que constrói, mas é ele que idealiza. Porque em uma obra, eu vou ter aquele que constrói a obra. Quem constrói a obra são os pedreiros. Os pedreiros são funcionários celulares, são organelas denominadas ribossomos. Então o DNA é um engenheiro que vai contar com os pedreiros denominados ribossomos para construir, para arquitetar uma obra, né? Para elaborar, para colocar em prática ali aquela obra. Por que eu estou falando isso para você? Toda célula, ela vai ter que ter as obras dela. Toda célula, então, vai ter que ter os seus pedreiros e toda célula vai ter, então, o seu engenheiro. Muito importante isso, gente, porque quando a gente entende essa analogia, a gente vai perceber que não importa qual é a organização celular, nós vamos ter que ter essas três coisas. A gente vai ter que ter o DNA, que na verdade é um material genético, que eu estou chamando aqui de engenheiro. A gente vai ter que ter ribossomos, porque são os pedreiros celulares, que vão construir as obras chamadas proteínas. Mas toda célula tem que ter engenheiro, tem que ter material genético, toda célula tem que ter ribossomo. Mas, gente, essas estruturas também, elas não ficam assim livres, né? A gente vai ter outras coisas fundamentais também. Quer ver? Por exemplo, além do material genético ali, que é o nosso engenheiro, e além dos ribossomos, são pequenos pontinhos pretos ali, a célula, gente, ela tem que ser delimitada. Pô, o que é que está dentro da célula, o que é que está fora da célula? Para eu saber isso, eu tenho que ter algo que delimita meio interno e externo. E esse alguém que delimita o meio interno e externo é a membrana plasmática. Todas as células têm que ter. Porque a membrana plasmática, gente, ela não é apenas uma delimitadora. Isso está dentro, isso aqui está fora. A membrana plasmática, gente, é muito mais importante que isso. Por quê? Porque a membrana plasmática, ela funciona também como uma espécie de portaria para a célula. Não é tudo que está do lado de fora que deve entrar. É a membrana plasmática que seleciona aquilo que vai entrar. E também, gente, uma célula, ela é capaz de eliminar substâncias para o meio. Úteis, excretas, que seria algo tóxico, não importa. A questão é que a célula também é capaz de eliminar coisas. Mas é tudo que deve ser eliminado? Não é. Não é tudo que deve entrar na célula, nem tudo que deve sair. Então existe um controle de fluxo molecular. E esse controle é realizado pela membrana plasmática. A gente diz que ela faz a chamada permeabilidade seletiva. Então todas as células têm que ter. Além disso, nós podemos dizer também que existe um espaço interno. Porque eu tenho a membrana delimitando o meio interno e externo, então ali dentro eu vou ter um espaço. Esse espaço é chamado de citoplasma. Assim sendo, galera, toda célula tem um engenheiro, toda célula apresenta ribossomos, toda célula apresenta o seu ali material genético, né, que é o engenheiro, envolvido com os pedreiros.
com uma membrana que está cercando ali, delimitando meio interno e externo e fazendo um controle, e um espaço chamado citoplasma. Isso aí você encontra em qualquer organização celular. Mas quais são as diferenças da organização procariótica e da organização eucariótica? De uma célula procarionte e de uma célula eucarionte. Existem algumas diferenças. Qual que é a primeira delas ali, ó? Quando a gente pega uma célula eucarionte, repare que ela tem uma membrana protegendo o engenheiro dela. Essa membrana é chamada carioteca, olha lá, e é isso que constitui aquilo que nós chamamos de núcleo. Quando eu te mostrei agora há pouco aquela célula bonitona, destaquei isso, olha lá, ela tem um compartimento ali, material genético está protegido, porque é uma célula complexa, é uma célula eucariótica ou eucarionte. Então essa é uma das diferenças. A bactéria não vai ter isso. A bactéria não tem a membrana chamada carioteca, essa membrana nuclear. Eu vou dizer que ela não tem núcleo. No máximo, eu vou usar o termo nucleoide porque refere-se a algo ali no meio mais primitivo. Mas ela não tem um núcleo organizado. A maioria dos vestibulares vai dizer bactéria não tem núcleo. Célula procariótica, célula procarionte não tem núcleo. Essa é a primeira diferença. E a segunda diferença vai estar também nos funcionários utilizados. Por quê, gente? Porque uma célula eucariótica, ó, ela tem várias organelas, um monte de organelas. As organelas que nós chamamos até de organelas membranosas. Nem todas são membranosas, mas muitas delas aqui são. Então, vai ter essa diferença, porque a bactéria, ela só tem ribossomos. Uma bactéria, gente, ela vai apresentar só o ribossomo como seu funcionário. E vem aqui, uma célula eucariótica, além do ribossomo, ela tem retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo golgiense, lisossomos, peroxissomos, mitocôndrias, cloroplastos, centríolos e também o grande vacúolo, ou até, dependendo das células, os pequenos vacúolos. Então você percebe que a célula eucariótica é mais complexa, dá para você sentir isso já. É isso aí, galera. É muito importante, então, você ter essa distinção. Então, daqui para frente, quando você começar ali, tá na aula, e o professor falar, ó, tal ser vivo é procarionte, você já sabe, a célula dele é simples, o material genético está disperso ali no citoplasma, não é protegido por um núcleo, ele apresenta somente ribossomos como organela. E se alguém falar para você, ó, tal organismo tem células eucarióticas ou eucariontes? Ela é complexa, ela tem um material genético protegido pela carioteca, ela apresenta diversas organelas membranosas, organelas essas que em outros momentos, em outros lugares aqui da plataforma Coruja Sábia, certamente você vai ver. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado por ter acompanhado essa primeira aula essencial. Não perca as próximas aulas.